Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário, design de produto estratégico e sócio criativo da Atom Studios. Nessa série de vídeos sobre produção, hoje a gente vai falar sobre um processo de conformação que é muito usado. A usinagem, como ela funciona e basicamente o que ela é. Dá um like aí no vídeo, aperta o sininho para receber notificação e roda a vinheta. O processo de usinagem é um processo bem simples de entender. Oficialmente, ele é você pegar um bloco, você retira a figura de dentro. Você vai fazer escultura em pedra, essas coisas, é basicamente isso. O Michelangelo falava isso. Esse bloco de pedra eu enxergo o que está lá dentro e vou retirando até chegar na figura que eu vi, né? Essas peças que são feitas em mármore, um bloco sólido, é como se fosse usinagem. A gente faz com aquele processo de ferramenta manual. Hoje em dia você tem tecnologia muito mais elevada do que isso, né? Você faz com um negócio que a gente chama de fresa. Basicamente, para entender, a fresa é como, imagina uma furadeira, que ela tem uma broca especial, e ela fica de pé assim na mesa, vem sobre o material e vai fresando esse material, vai cortando camada por camada desse material. Esse processo é muito utilizado na indústria para fazer os moldes de fabricação dos outros elementos. Então, molde de injeção, molde do vácuo, que a gente já discutiu, e outros diversos tipos de molde que são feitos em matrizes de aço, madeira e assim por diante, eles são feitos com esse processo de usinagem. Ele solta cavaco, ou seja, solta aqueles restinhos de material, né? Que parece aqueles cabelinhos, né, de anjo, ficam todos enroladinhos, né? Os elementos que a gente usa para poder produzir isso, ou seja, os arquivos, são arquivos que tem que ser arquivos matemáticos, para ter exatidão nesse corte e a precisão nisso daí. A broca basicamente passa e retira o material, tirando o que ele precisa lá de dentro. E tem algumas máquinas que fazem isso, que são centros de usinagem. Existem vários tipos de centros de usinagem, você tem o mais simples. E tem até de 5 eixos, que eles vão virando, viram a peça, viram a broca e vão fazendo ângulos negativos e assim por diante. O mais curioso desse processo de usinagem, na hora da fabricação dos moldes, é que a usinagem ela depende muito da broca que você está usando. É igual broca de furadeira, né? Você olha lá a broca de furadeira e você vê que tem a numeração lá, quanto tem, né? Mas o importante disso, independente se é milímetros ou polegadas, é entender quem que vai produzir isso. É legal você pensar para otimização de produção, onde pega mais para nós que somos designers e leigos. Ou será que não? Aqueles arredondados que a gente gosta de dar no acabamento da peça, né? Tem a peça, eu quero dar um raio no canto, que em termos softwares a gente fala sobre fillets. Daí ele fala, não, eu quero fillet de 1 milímetro, 1,5 milímetro, aí começa a brigar com 1,2 milímetros, começa a brigar com essas histórias, né? Muitas vezes na produção é melhor você entender quais são os melhores brocas para você fazer isso. Então aquela diferença que às vezes a gente quer fazer, vou ver se eu vou fazer um raio de 1 milímetro ou 1,1 milímetro e fica às vezes brigando por isso, ou 1,2 milímetros, e daí de repente a broca que vai fazer ou ela é de 1 milímetro ou ela é de 1,2, né? Não tem só 1,1. É possível ter? Claro que é possível ter. Só que daí você sai de uma broca padrão. Quando você sai de uma broca padrão, toda vez que precisar aferir um molde ou tiver que fabricar esse molde, você tem que encomendar uma broca. Aí o fato de você encomendar uma broca para fazer isso, dá mais tempo de produção. Além disso, dependendo da variação de fillets que você tem na sua peça, ou seja, aqui eu trabalhei com 1,1, a outra eu trabalhei com 1,2 e assim por diante, você tem que ir trocando a broca para poder fazer essa diferença que visualmente não vai dar tanto impacto. Então isso é uma coisa delicada. Eles são como quase uma pedra sendo lapidada. Na verdade, eles são como uma joia sendo lapidada. Então pega-se um bloco e lapida aquilo, não conforma aquilo, né? Porque tem um outro processo que mais para frente a gente vai falar, que você consegue conformar isso, ou seja, você pode derreter esse alumínio, jogar no molde e daí sai a forma que você quer. Beleza? Basicamente, então é isso. O processo de usinagem é o processo de você pegar um bloco e usinar, ou seja, retirar as coisas. Na tabela de materiais, a gente pode considerar que qualquer um desses materiais podem ser usinados. Em relação ao processo de produção, a usinagem ela é um corte com formação de cavaco, que posteriormente você pode dar o acabamento de polimento. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e não esquece de dar like aí, apertar o sininho para receber notificação. E até a próxima!